Paz do Senhor, igreja. Amém. Quero convidar a igreja a abra sua Bíblia. Lucas capítulo 14, versículo 15. Missão quase impossível hoje, hein? Amém. Tô ficando ruim das vistas, não tô conseguindo ver as horas ali. Se eu passar, eu trouxe só 15 páginas de introdução. Qualquer coisa eu faço como pastor, prego em 5 vezes, sem juros. Amém? Lucas capítulo 14, versículo 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado. Peraí. É isso mesmo. Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, dizendo-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Feche seus olhos. Senhor, quero te agradecer nessa noite pelo grande privilégio de estar aqui na tua casa, trazendo a tua palavra. Senhor, sou carente da tua palavra, sou carente do teu Espírito Santo. Sem o Senhor, sem o teu Espírito, ó Deus, nada vai ser falado que se aproveite nessa noite. Por isso eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja, que cada coração como um terreno fértil, para que a tua palavra venha brotar e venha produzir frutos para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Eu tinha preparado 2 louvores antes da mensagem. Pensei, talvez não dê tempo, né? Talvez a mensagem vai ficar muito curta, aí eu completo com o louvor. Eu queria trazer uma mensagem nessa noite com a seguinte pergunta: por que eu devo ir à igreja? Nós trazemos aqui todos os cultos, todos os domingos, todas as quartas-feiras, uma palavra para que a gente busca do Espírito Santo algo possa produzir na vida da igreja, para que nós sejamos cristãos melhores, para que nós sejamos cristãos saudáveis, para que a gente seja um cristão produtivo para o reino de Deus, para aquele que nos chamou. Porém, muitas pessoas têm rejeitado. E eu quero cumprimentar também os irmãos que nos assistem pela internet. Não poderia deixar de falar, até porque nós temos orado por esse projeto para que o Senhor Jesus alcance as pessoas que estão nos assistindo, para que o Espírito Santo venha trabalhar no coração deles. A primeira coisa que eu preciso entender sobre por que eu devo ir à igreja é o que é a igreja. A igreja é um edifício construído com blocos e cimento, certo? Não. É um edifício construído com pedras vivas, que somos nós. Nós somos pedras vivas. Diz lá em 1 Pedro 2,5: como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo,
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Essas pedras vivas, Jesus Cristo, entrando em igrejas, dispersando as pessoas, prendendo as pessoas, torturando, obrigando-as a negar o nome do Senhor. Paulo então causa um grande terror entre a igreja. Jesus olha, como se Jesus olhasse e dissesse assim: o diabo escolheu alguém que eu já tinha escolhido desde o ventre materno, para levar a minha palavra entre os grandes deste mundo. Jesus então encontra com Saulo, e aquele que o diabo queria usar para destruir a igreja se torna o maior alavancador da igreja primitiva. Se não fosse o apóstolo Paulo ter escrito todas as cartas, a igreja não teria a sua estrutura que tem hoje. O Senhor revelou para Paulo o mistério que estava escondido desde os tempos eternos. Esse mistério que os apóstolos que aos profetas não havia sido revelado, mas foi revelado àquele que o diabo havia usado para destruir a igreja. Que mistério é esse? Nós somos a igreja do Deus vivo. Deus escolheu Israel, um povo lindo, maravilhoso, para que viesse o Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Agora Deus escolhe a igreja para ser a sua noiva, a sua esposa, a sua amada. Mas isso tudo só serve se eu estiver como aquele edifício ali, unido, junto, together. Sozinho não. E essa mensagem que o inimigo tem passado pelos dias atuais. Anteriormente as igrejas eram unidas em grupos pequenos. Havia, como hoje, um pastor. Era se ensinado a palavra. As pessoas confiavam nos seus líderes. Quando as pessoas pecavam, elas iam chorando para os seus líderes confessar o pecado. E por muitas vezes eram disciplinadas, ou eram até excluídas do hall de membros da igreja, pastor Luiz. E eu pude presenciar isso, muitas vezes as pessoas excluídas do hall de membros, sentadas no banco da igreja, esperando para que fosse aceito novamente como membro da igreja. Era inadmissível para um cristão a ideia de poder viver excluído da igreja. E o inimigo trabalhava para que as pessoas fossem excluídas. E as pessoas eram excluídas e Jesus ia lá e resgatava. Depois ele envenenou as pessoas para que as pessoas estivessem dentro da igreja doentes, enfermas. E enfermas dentro da igreja, elas pudessem contaminar os outros, trazendo para dentro da igreja divisão, para que a igreja estivesse rachada. Mas mesmo dentro da igreja, a palavra de Deus tem o poder de unir. E nós também somos testemunha disso, porque nós estivemos aqui 4 pessoas, e nós somos testemunhas de como Deus reúne, como Deus restaura, porque é a noiva dele. E hoje espalha-se então dentre os cristãos essa ideia de que é possível servir a Deus, é possível ser cristão, é possível ser evangélico sozinho, fora da igreja. E o detalhe que eu uso a igreja para aceitar a Cristo. Eu venho na igreja, aceito a Cristo, começo a ouvir um pouco a palavra, depois eu entendo um pouquinho, eu acho que eu posso seguir adiante sozinho. Até então ela me serviu,
para ir me resgatar, onde eu estava no mundo, onde eu estava nas trevas, onde eu estava perdido. Ela foi lá e levou para mim a palavra que me resgatou, a palavra de Jesus. E agora eu digo assim, ok, já estou bem, não preciso mais dela. Tem muito problema na igreja. Tem muito pastor que só quer saber de dinheiro. Não, negócio de dinheiro, não mexe com dinheiro não. Vamos fazer a obra free. Tem muita gente, tem muito pastor que rouba. Tem muita gente, sabia que tem muita gente que morre por erro médico? Então quando você ficar doente, não vai no médico não. Toma erva, chá, liga para vovó. Sim ou não? Por causa de uma coisa que acontece esporadicamente, eu vou comprometer todo um trabalho que começou na cruz do Calvário? Ou agora eu me considero tão cheio de Deus que eu não preciso mais me reunir com ninguém, eu posso viver sozinho? É junto. É igual o ministério de louvor. Nós cantamos, agora eles vão ficar em pé junto comigo aqui. A hora que precisar deles. Nós somos um corpo. Somos um ministério. Estamos juntos. Amém? Fazer parte de uma igreja local não traz a salvação, mas é consequência dela. É a mesma relação entre a graça e as obras. Eu não sou, é a fé e as obras. Eu não sou salvo pelas obras. Eu pratico obras porque eu tenho fé. Eu não tenho fé porque eu pratico obras. E o texto que nós lemos, eu acho muito interessante esse texto, porque todas as desculpas que foram dadas, nenhuma delas é pecado. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Pecado? Comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-los. Casei. Não posso ir. Todas essas coisas aqui eram coisas legítimas, não era pecado. Não tem pecado nenhum. Pecado é quando eu priorizo essas coisas acima do convite do Senhor. Deus está convidando para um banquete espiritual e eu estou priorizando as outras coisas. Aí se torna pecado, porque tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, a Bíblia chama de idolatria. Idolatria é pecado. O Senhor está fazendo um convite para nós, um convite para o mundo hoje. Venha adorar a Deus, venha servi-lo. E a gente está inventando desculpa. Jesus sempre será o modelo para tudo. Quando ele veio à terra, logo ele arruma discípulos. 12 pessoas estavam com ele. Isso é o que? Igreja. Não, Jesus não fundou a igreja. Só porque ele não registrou de repente no cartório, não botou uma placa com o nome, não quer dizer que ele não criou uma igreja. Ele criou um modelo. Eram 12. E tinha tudo ali. Tinha os mais chegados, aqueles que estavam mais próximos de Jesus. Tinha o tesoureiro que cuidava do dinheiro. Se cuidava de dinheiro é porque recolhia oferta ou não? Então muita gente não quer servir porque tem que dar oferta, tem que dar dízimo. Jesus recebia também. Ou Jesus falava, não quero ajuda não, nós vamos viver pela fé. Nós vamos comer peixe, beber água e andar de camelo, de cidade em cidade. Tinha um modelo. Tinham pessoas, tinha os mais chegados, tinha a oferta, tinha o tesoureiro, tinha uma missão, um propósito. Eles se reuniam para pregar às pessoas, para ensinar ao povo. Tinha cura, tinha libertação, tinha restauração de vidas. Jesus ia atrás das almas. Isso é igreja ou não? Ou é melhor ficar em casa orando?
recolhendo a oferta para si mesmo, escutando um hino. Esse modelo não é bíblico. Nós estamos aqui nessa noite para falar um pouco sobre isso. Moisés no Antigo Testamento era um líder de um grande ajuntamento. Sim ou não? A maior igreja ambulante que já existiu. 3 milhões de pessoas. O profeta Elias, que representa uma demonstração de poder do Antigo Testamento, tinha discípulos. Tinham pessoas que andavam com ele, que ele ensinava, que ele pregava, que ele direcionava para lá, para cá. Isso é o que? Igreja. Eliseu, seu sucessor, também tinha seus seguidores. Tinha uma escola de profeta, um modelo de escola dominical, sim ou não? De escola teológica. Isso é igreja. Jesus tinha discípulos. Porque Jesus fazia milagre, então o milagre chamava os discípulos. Em Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus, a Bíblia diz que Jesus e seus discípulos foram convidados. Ele nem tinha feito milagre, já tinha discípulos. Isso é a igreja. E agora nós aceitamos Jesus ontem e achamos que a gente sabe tudo sobre igreja, que a gente não precisa mais dela. Tem muita coisa errada? Sim, todo lugar tem. Por que eu não posso ser um instrumento para que isso se acerte? Vou não, lá todo mundo é metido, ninguém conversa com ninguém, ninguém cumprimenta ninguém. Vem, fica na porta e faz aquilo que os outros não fazem. É assim que funciona, cada um supre, cada um cumpre o seu papel, um do lado do outro. Quem é você naquele ali? Se um daqueles ali tiver fraco, vai comprometer os que estão em cima, sim ou não? É preciso estar forte, é preciso buscar a Deus. Mas eu acredito que uma das coisas mais importantes é o momento da conversão. Esse é o ponto principal. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17. É uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então aquele que está em Cristo. E a gente pensa que é aquele que levantou a mão e veio aqui à frente. Tem muita gente que levantou a mão, veio aqui à frente, batizou, se tornou obreiro, que não é nova criatura ainda. Infelizmente. Porque a palavra conversão, ela diz o seguinte: eu tô andando numa direção, agora eu mudo e começo a andar em outra direção. Conversão é isso. A conversão é instantânea. A santificação é gradativa. Conversão é instantânea. Esse é um grande mal dos dias atuais. Não, eu estou me convertendo aos poucos. Você está andando na mesma direção. Eu não consigo entender isso. Conversão precisa ser instantânea. Agora minha vida é outra. Eu tenho que fazer uma lista daquilo que desagrada a Deus e procurar viver o contrário daquela ali. Eu preciso olhar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Eu preciso estar na igreja para que eu seja ensinado. Meu querido, vamos orar. Você precisa mudar essa área da sua vida. Vamos mudar junto? Bora? Precisa de mim? Estou aqui para te ajudar. Não, eu sou assim, nasci assim, cresci assim e vou ser sempre assim. Isso não é conversão. Isso não é mudança de vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Agora eu estou um bebê. Agora eu sou um bebê. Agora eu preciso de leite. Agora eu preciso de ser alimentado. O bebê levanta de manhã e já vai fazer a mamadeira dele, já vai comer e vai viver sozinho. Não. Ele precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Aqui é o lugar de ajuda. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.
Mostra a outra aí. Feio, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não dá para viver no meio daquilo ali. Não dá para viver na metade. Então, se a gente está em Cristo, agora a gente está na luz. A Bíblia diz, olha, aquele que tem o Senhor Jesus, ele não vive pecando, porque nele tem a divina semente. O apóstolo João diz, filhinhos, não pequeis. Se porventura pecar, temos no céu um advogado. Nós não somos pecadores. Nós não somos pecadores, nós somos santos. Nós somos santos que pecam esporadicamente. Pecar não nos torna pecador, porque pecador é um estado. O pecador é um estado, ele vive pecando. E se você vive pecando, precisa aceitar a Cristo, precisa se converter. E eu orei ao Senhor, Senhor, quero trazer uma palavra de bênção. E o Senhor disse ao meu coração, essa palavra é de bênção, porque o Senhor nos quer fortes. O Senhor quer uma igreja forte, uma igreja que esse estado, essa cidade, esse país inteiro conheça como um lugar de restauração de vidas, como um lugar onde as pessoas são nascidas de novo. Porque quando Ele vier nos buscar, Ele quer a todos nós. Ele quer a todos nós. Feche seus olhos, Pai Santo, maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra ao nosso coração. Aperta-nos, Senhor, para que sejamos parecidos com o Senhor. Deus, tenha liberdade nas nossas vidas. Restaura as nossas vidas, transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.